Sinal aí, galera. Dá um sinal aí. Dá um sinal pra gente aí que vocês estão ouvindo bem. Todo mundo me ouvindo bem? Show! Todo mundo ouvindo bem. Lucas, capítulo de número 8, versículo 40. A Jaqueline escolheu esse tema aí. Eu só vou ficar aqui hoje só anotando. Só vou Negativo. as revelações que ela vai trazer pra gente aí. Fala, Paola, graça e paz. O pessoal que já tá aí com a gente aí, Deus abençoe. Adriana, bênção. Glória a Deus, Carminha. Joyce, meu Deus. Deus abençoe. Nós vamos estudar hoje Lucas capítulo 8, versículo 40. A história de Jairo. E vamos falar hoje a respeito de esperança em tempo de crise. Esperança em tempo de crise. Ei, você que já está chegando aí, clica aí na setinha aí, convida geral para participar. Eu quero até fazer um pedido a você que conhece talvez jovem, pessoas não crentes que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Deus tem uma palavra de renovo para essas pessoas. Então, se você lembrou de alguém agora, faz isso. Convida essa pessoa para estar conosco hoje, participando dessa live, falando sobre a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Lucas 8, né, Jaque? 8h40? Isso. Para a gente, 8h40, 41, a gente começa a extrair algumas verdades, algumas lições para nossas vidas. Tá, vou ler de início logo o 40 e o 41. A minha versão é NVT. Vai ficar um pouquinho diferente, mas vamos lá. Diz assim: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então, um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Show! Aí a gente, já de início, percebe aí, o texto vai nos dar uma informação muito valiosa. Vai dizer que tinha uma multidão esperando Jesus. Essa multidão estava esperando Jesus e aí traz uma pergunta para nós. Por que essa multidão estava esperando Jesus? Né? E aí, para a gente entender, a gente tem que tentar ver o contexto dessa passagem. Né? Se você, no próprio livro de Lucas, voltar um pouquinho aí, no versículo 22, você vai perceber que Jesus ele entra no barco com seus discípulos, ele passa por uma tempestade, ele está indo em direção a Gadara. E em Marcos vai nos dizer que Jesus, ele, antes de entrar no barco, ele despede essa multidão. Quando ele despede essa multidão, ele entra no barco. Eu acredito, pelo versículo 40 que nos informa aqui, que essa multidão ficou aguardando. Jesus deixou uma palavra que voltaria para eles. Então essa multidão estava lá aguardando a volta de Jesus. Eu não sei qual é o tempo que Jesus demorou, o tempo que Jesus ficou em Gadara, o percurso, o tempo que demorou, mas uma coisa é certa, está explícito no texto: Jesus voltou. Né? Jesus deu uma palavra que iria voltar e o povo estava esperando e Jesus voltou. E aqui a gente já tira a primeira aplicação para a nossa vida, né, Jaque? Porque às vezes a gente pensa que Deus ele é como os homens, como os governadores, como os prefeitos, né? Que prometem, mas não faz. Mas o nosso Deus não. Tudo que ele promete, ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. Né? E se você tem promessa de Deus, se Deus declarou algo sobre a sua vida, tenha certeza em Deus, pode esperar nele, com certeza que Deus vai, ao seu tempo certo, realizar as promessas sobre a nossa vida. Verdade. Você falou uma coisa bem, bem certa, né? Que nós, como homens, a gente, quando Deus fala que vai fazer alguma coisa, que vai voltar, que vai resolver, que está nos planos dele, que está no controle dele, a gente quer que seja para ontem, né? Mas tudo que é feito, como diz a palavra, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? E ele faz tudo no seu momento certo. Show. E aí o texto vai dizer que eles estavam esperando, Jesus retorna, né? Jesus está lá no meio dessa multidão, né? E eu acredito que eles estão esperando, né, Jaque? Porque eles tinham alguma expectativa, né? Estavam desejando receber algum milagre, algo da parte de Deus, porque ninguém espera por outra pessoa sem ter interesse em alguma coisa. Eu acredito que aquela multidão estava na expectativa de receber algo da parte de Deus. E interessante que, em contrapartida, né, aí chega um homem chamado Jairo, né, desesperado, e Jairo chega até Jesus, né, porque ele tem um pedido a fazer. Sua filha tá doente, né, o texto também não nos revela qual é a doença dele e tal. Mas, assim, o que eu quero destacar logo e deixar a Jaque falar um pouco,
que Jairo é interessante, porque a multidão estava esperando Jesus. O texto é bem claro em dizer isso. A multidão estava esperando Jesus. Jairo, ele chega depois e ele é atendido. Aí fica algumas perguntas para nós. Por que Jairo chega depois e ele é atendido primeiro do que a multidão? Jairo, ele era um príncipe, né? Alguém de alto escalão na sociedade, né? Um príncipe da sinagoga. E esse cargo, esse título que Jairo tinha, dava a Jairo a condição de ter uma... Ele era alguém conhecido, famoso, era uma celebridade, vamos assim dizer, na época, né? E a multidão, com toda certeza, ao ver Jairo chegando, se aproximando de Jesus, né? Com toda certeza, eles abriram um caminho para Jairo chegar até Jesus. A autoridade de Jairo facilitou a chegada de Jairo até Jesus, né? Mas em contrapartida, não foi a autoridade de Jairo que fez Jesus atender. E aí a gente vai entender o que fez Jesus atender a Jairo. Não foi a autoridade, não foi o cargo, foi a atitude que Jairo teve. E aí, Jaqueline, vamos navegar aí nessas atitudes que ele teve aí, mediante o texto. Verdade. No versículo 41, a gente vê algumas coisas, né? Como você bem falou, Jairo, ele era um líder na época. A Bíblia diz no 41 que ele era um dos líderes da sinagoga. A sinagoga era um lugar que os judeus, eles adoravam, né? Um templo, um lugar que eles cultuavam. A gente pode dizer que era uma igreja na época para eles. Perfeito. E Jairo, ele era bem reconhecido, ele era um líder. Ele era alguém que devia ser respeitado. Era alguém que era conhecido pelo povo daquela época. E ali Só que, como você falou, não foi a posição dele de líder que fez ele chamar a atenção de Jesus, mas sim as atitudes que ele tomava. Vale ressaltar, né, que naquela época, a gente sabe que muitas das vezes na Bíblia, o Jesus ele muito criticou os escribas, os fariseus, os doutores da lei, porque eram homens que muito conheciam, porém eles tinham uma prepotência, às vezes, uma soberba muito grande. E a Bíblia diz, né, que eles conheciam a letra, né, porém eles eram homens que não praticavam, né, e eram homens que assim bateram na época da caminhada de Jesus ali com eles, com os discípulos, bateram muito de frente com Jesus. Mas Jairo, mesmo sendo um líder da sinagoga, mesmo sendo alguém que tinha conhecimento e que estava no meio desse povo, ele reconheceu a necessidade de ir até alguém que só esse alguém poderia fazer algo por ele. E aí ele começa tendo algumas atitudes no versículo 41, que eu destaquei. A gente pode ver que tem alguns verbos aí no versículo 41 que diz sobre 3 verbos: veio, suplicou e prostrou. Quando fala que ele foi, quando fala que ele veio, é porque ele não ficou parado na situação que ele estava, né? Ele se movimentou. E quem tem esperança se movimenta. Quem tem esperança, ele não fica apenas parado, ou então olhando para a sua situação, lamentando pelo que acontece, mas ele entende que tem alguém que pode dar a solução a ele, e ele se movimenta. E foi isso que Jairo fez, ele foi até Jesus. E o que me chama a atenção é que Jairo, por ele ser um líder, provavelmente ele tinha muitos subordinados a ele. Tinha pessoas que estavam abaixo dele. E às vezes é muito difícil para quem é líder reconhecer a majestade, né? Reconhecer quando alguém é maior do que ele. E Jairo, ele reconheceu, ele era um líder, era da sinagoga, a gente pode dizer que Jairo era como um pastor, porque ele era o líder de uma sinagoga, líder de um lugar que eles prestavam adoração. E aí, Jairo, mesmo assim, ele reconheceu que ele era pequeno demais diante daquele problema, mas ele reconheceu que havia alguém que era maior do que ele, que era maior do que o problema, que era maior do que a doença mortal. E aí a gente percebe que ele vem até Jesus, e nesse momento que ele vem até Jesus, ele faz algumas coisas. E a primeira coisa que diz aí que depois que ele se movimenta, ele se prostra. E quando a gente fala sobre se prostrar, a gente pensa em render adoração, em reconhecer a autoridade de alguém. A gente entende que há alguém acima de nós, há alguém que nós devemos nos prostrarmos diante dele. E é isso que Jairo fez. Jairo era um líder, tinha uma patente, tinha conhecimento, só que naquele momento ele estava frágil, porque ele sabia que o conhecimento dele, que a autoridade dele não poderia fazer nada pela filha dele. Mas Jesus podia, né? E a gente tem que reconhecer isso. Lá em Lucas
capítulo 1, versículo 37, fala: porque para Deus não há nada impossível. E é isso que Jairo reconhecia. Para ele não podia fazer mais nada, mas ele conhecia um Deus, ele conhecia um homem que poderia fazer todas as coisas por ele. E o interessante é que naquele momento de desesperança, aparentemente, porque a menina tinha uma doença mortal, não era algo que era simplesmente um caso que daí passa, ou algo que era simplesmente fácil de se resolver, mas era uma coisa que poderia levar à morte. Só que nós sabemos que para nosso Deus não há coisas grandes e pequenas para ele resolver, porque com uma só palavra ele criou todas as coisas. E uma só palavra dele resolve qualquer situação em nossas vidas. E Jairo reconheceu isso e se rendeu. E é aí que a gente pega uma coisa para nós, que às vezes nas situações de desespero, nas situações que a gente não consegue encontrar solução, de desesperança, a gente simplesmente se retrai. Só que não é por aí. A gente tem que entender que a adoração, ela move cadeias, ela move montanhas. A adoração, ela tem o poder de mover as coisas de lugar. A gente pode tomar como exemplo Paulo e Silas, quando estavam na prisão. Eles tinham sido presos, eram sempre por causa do evangelho, então não era nada aparentemente porque eles fizeram algo de errado. Porém, mesmo na situação que era difícil, mesmo na situação que eles estavam sendo injustiçados, eles mesmo assim escolheram adorar. E a gente percebe que no momento que eles começam a orar e adorar o Senhor, há um terremoto naquele lugar e as cadeias começam a se abrir. Para a gente entender, para a gente pegar para nós que a adoração, ela tem poder de mover coisas de lugar. Ela tem poder de libertar, ela tem poder de curar, ela tem poder de tirar aquilo que não deve estar no seu lugar do lugar. E ali Jairo entendeu isso. Por isso que ele se rende, por isso que ele se prostra. É interessante, né, a gente fazer essa comparação aí da multidão com Jairo, porque a gente destacou aqui no texto, né? A multidão estava esperando. A multidão estava aí esperando. Você está falando de verbo aí, né? A palavra esperar, né? O verbo esperando vem do verbo esperar, né? Esperar nada mais é do que estar estagnado, né? Eles estavam esperando, eles estavam estagnados, né? Jesus estavam com necessidade, sim, mas a posição deles, da multidão, era uma posição de alguém que estava estagnado, esperando. Jairo não é alguém que está esperando, Jairo é alguém que chega depois, mas é alguém que tem esperança. E qual é a diferença de quem tem esperança? A palavra esperança, ela não vem do verbo, ela não é do verbo esperar. A palavra esperança é do verbo esperançar. É algo que se movimenta. É alguém que não está parado em meio às circunstâncias, às situações, né? Nós estamos vivendo esse período de pandemia e tem muita gente esperando passar a situação, esperando as coisas se acalmar, esperando as coisas se solucionarem. Mas não é um tempo de nós ficarmos só esperando, parados, não. É um tempo de nós aumentarmos a nossa esperança, de aumentarmos o nosso movimento mediante a Jesus, de buscarmos ter uma atitude diferenciada, porque o que Jairo tem é uma atitude diferenciada. Eu até destaquei aqui uma frase, que é uma frase de Einstein, que ele vai falar assim: é loucura esperar resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. É loucura esperar resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então, assim, se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos ter atitudes diferentes. Se você quer o extraordinário de Deus na sua vida, se você quer receber o milagre de Deus na sua vida, o favor de Deus na sua vida, tenha atitude diferente, como Jairo teve atitude diferente. Qual foi a atitude de Jairo que teve diferente, que a Jaqueline mencionou muito bem? Eu resumo em uma palavra que ela falou: adoração. E a adoração de Jairo é uma adoração que vem mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos difíceis, mesmo em circunstância contrária, Jairo está adorando. E aí a gente precisa quebrar um conceito que a gente tem errado, que a gente acha que adorar é somente num culto de celebração. A gente acha que adorar é só quando canta uma canção lenta, te adoro. E a gente pensa que a adoração é só isso. Ela só se move nesse aspecto. Não é. Você
você, através dos seus atos, através do seu comportamento, você está adorando a Deus. Adorar a Deus é um estilo de vida que nós precisamos ter. E Jairo, mesmo sendo alguém de importância, ele mostra para nós que ele tem conhecimento na Torá, ele tem sabedoria de alguém que é príncipe na sinagoga, mas ele tem dentro do coração dele a chama ardendo como alguém que adora ao nome do Senhor Jesus. Cida, a galera que está chegando aí participando, Deus abençoe. Pastor Cadu, todo mundo que está participando aí, Deus abençoe. Vai lá, Jaque, dá continuidade aí. Verdade. E outra coisa também, o terceiro verbo aí que eu destaquei é suplicou. E quando fala suplicou, eu fui até buscar qual era o significado da palavra suplicar, e eu achei que é pedido insistente e humilde, desesperado, solicitação por favor e graça. E é justamente isso que Jairo fez. Quando ele foi suplicar ao Senhor, aqui fala que é pedido insistente. E às vezes a gente pede uma vez, pede duas vezes, quer para amanhã, e quando não acontece, a gente simplesmente desiste ou então para no meio do caminho. E às vezes tudo que é preciso é insistência, é persistir, né? Porque a gente sabe que as coisas só acontecem no tempo de Deus, né? Por mais que a gente tenha pedidos, por mais que a gente tenha objetivos, tenha sonhos, tenham súplicas, né, diante de Deus, a gente sabe que tudo que pedimos o Senhor concederá no seu momento certo. Mas como eu falei aqui no início, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. As pessoas às vezes falam que Deus tarda, mas não falha. Eu digo que Deus não tarda e nem falha. Ele chega no momento certo, fazendo da forma certa, e para tudo no final, para que o nome dele seja glorificado, né? E que a gente entenda que ele fez isso em nossas vidas. E ali Jairo foi insistente, como disse, suplicou, implorou. Ele foi insistente. E a insistência dele teve um resultado. E às vezes a gente pede um dia, ora o segundo dia, o terceiro, não vê resultado e fala assim, Deus não vai mais resolver não. Quem disse que não vai? Se Deus não falou para você que não vai te dar, ou se falou que vai, independente, se ele está em silêncio, não pare, não desista. Continue, persista, porque a última palavra vem do Senhor. E se ele não te falou ainda, ou então simplesmente, se ele não falou que acabou, é porque não acabou. A gente tem mania de colocar ponto final onde o Senhor não terminou de escrever a história. Então deixa a caneta, o lápis com ele, deixa ele terminar de escrever a história, porque ele é perfeito em escrever as coisas do início ao final. E ele não para pelo meio, mas ele escreve a história completa e a gente, para no final das contas, a gente perceber que realmente Deus é quem fez isto. E é isso que a gente pode perceber com Jairo aí no restante da história dele. Pega essa chave aí, galera. Vocês estão ouvindo aí, ó. Se você não se render a Cristo, você vai se render à crise. Se você não se render a Cristo, você vai se render a essa crise que você está vivendo. Faça como Jairo fez, se proste em meias crises diante de Deus. Se proste diante de Deus, porque é melhor do que nós nos prostrarmos diante da crise. Se proste diante de Deus, porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que imaginamos. Sabe o que é infinito? Infinito é você olhar para o céu, não ver o seu começo, nem ver o fim. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é poderoso para nos livrar, para nos guardar, para nos dar escape, para nos abençoar, no nome de Jesus. Versículo 42, vamos lá? Vamos lá. Vai destacar mais alguma coisa aí? 40... Não, só isso mesmo. 41 foi, né? Rogar os traços. Aí ele rogou para que entrasse na sua casa, né? Sim. Mas é interessante. Entrando no 42 já, ele vai falar que porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. Né? Interessante, muito interessante. Irmão, guarde isso que é uma chave. Já ele está com uma filha em casa e o texto vai dizer que é a única filha dele. O autor faz me lembrar da passagem de Gênesis 22, de Abraão, meu único filho. Era o único filho que essa mulher tinha. Esse homem tinha. E ele, com uma única filha, com uma situação complicada, Jairo, mesmo assim, primeira coisa que ele faz não foi pedir a Deus alguma coisa. Jairo foi adorar a Deus. Irmãos, isso é uma chave para nossas vidas. Mesmo com uma situação crítica que Jairo estava vivendo, mesmo sendo a filha única dele, a primeira atitude de Jairo foi se prostrar e adorar ao Senhor. Então, assim,
Nós precisamos entender isso. Nós, às vezes, estamos vivendo um cristianismo aí de que a gente quer, que estão ensinando, né, de forma errada, né? Determina a sua vitória. Rapaz, quem somos nós? Nós não somos nada. Ora, se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não temos direito de determinar nada. É misericórdia, é graça, é favor. Então, assim, primeira coisa, se prostre, se rende. Porque o salmista vai dizer, antes que haja uma palavra na sua boca, eis que tudo ele já sabe. Verdade. É muito interessante você falar sobre a única filha, porque a gente não sabe a idade de Jairo, mas quando fala a última filha, quem é pai de filho único, eu não sei, né? Mas quem é pai de filho único tem todo aquele cuidado, aquele apego, aquele zelo, né? Porque é o único, é preciosidade. E Jairo, eu imagino o desespero que ele tinha por essa filha estar, bem dizer, quase à morte, o caos que estava instalado na casa dele por causa daquela situação, mas ele simplesmente escolheu, né? Ele fez a escolha de se diferenciar, porque a gente também sabe que, se não me engano, em Mateus diz que muitas das vezes, quando o Senhor ele andava junto com a multidão, tinha uns que estavam ali por interesse, uns que estavam ali justamente para ouvir o que o Senhor ia falar, para tentar o acusar de alguma coisa, e tinha outros que estavam ali só acompanhando. E a gente também pode tirar aqui como um aprendizado para nós que Jairo se destacou porque ele foi ali com uma atitude diferente. Ele também tinha um caos na casa dele, mas ele não olhou para dentro da casa dele, não olhou para o lugar do problema, mas ele olhou para a figura de Jesus que estava ali. Ele reconheceu a majestade, a autoridade, o poder de Deus, né? Então, nos chama atenção porque, assim, ele tomou uma atitude que era diferente. Ele se diferenciou daqueles que estavam ali em volta de Jesus, às vezes só por um interesse, ou às vezes para pegar alguma coisa para o acusar, mas ele simplesmente adorou. E ele simplesmente, parece que Jairo, quando a gente lê o versículo, parece que Jairo se esqueceu. Será que ele se esqueceu do que estava acontecendo lá dentro? O desespero da filha dele que estava morrendo. Mas ele escolheu adorar porque ele entende de prioridades. E para ele a prioridade é adorar. Para ele a doença da sua filha, para ele o problema, para ele a situação difícil, a crise, não é prioridade. A prioridade para ele é reconhecer a majestade de Jesus que está ali. Então a gente precisa trazer isso para nós. Você fala isso, me dá uma outra chave. Não, anota isso aí. Se você não está anotando, anota isso aí, cara. Se você quiser o melhor de Deus, faça o melhor para Ele. Se você quiser o melhor de Deus, faça o melhor para Ele. Jairo ofereceu o que ele tinha de melhor, a melhor adoração. A nossa melhor adoração, meu irmão, eu estou falando isso porque eu sei o que é passar por dias difíceis, dias de crise, dias de complicados. A nossa melhor adoração sai nesses dias, nesses momentos. Eu tenho falado isso em todas as lives. A crise é uma oportunidade de Deus se manifestar na sua vida. Às vezes a gente enxerga o gigante, né, as dificuldades, mas a crise é uma oportunidade de Deus fazer algo sobrenatural na nossa vida. Verdade. Eu anotei algumas coisas aqui e também fala aí no 42 que Jesus o acompanhou. Fala aqui que a filha dele estava à beira da morte e aí ele chega até Jesus, né, se prostra, adora e fala que Jesus o acompanhou. E uma coisa que eu destaquei aqui é que Jesus, a gente nunca pode se esquecer que Jesus está conosco no caminho. Às vezes, quando o desespero entra, quando a crise chega, a gente pensa que a gente esquece daquele que está ali conosco no caminho. E a gente não pode se esquecer disso, porque às vezes a gente se acostuma simplesmente a caminhar e deixar Jesus para trás. Eu lembro da passagem de Maria e João, quando eles vão para o templo, e todo ano era o costume dos judeus, ir para o templo e volta para o templo. Vai para o templo e volta para o templo. Volta para casa. E aí, teve um dia que eles esqueceram Jesus no templo. A gente precisa se atentar a isso para que a nossa rotina com Cristo, às vezes a crise, que está todo mundo em casa, a gente está mais vendo cultos online, uns sim, outros não, e a gente não pode esquecer de seguir com Jesus, porque tem gente que deixa Jesus pelo caminho. E aí a gente precisa frisar isso, que Jairo
Ele expôs, ele chegou ali, se prostrou, adorou, mas Jesus o acompanhou. E isso é importante. A gente não sabe em que momento que Jesus vai fazer algo, mas o importante é se ele está conosco. Porque se ele está conosco, mesmo que tudo dê errado, ele nos garante. Porque a palavra de Deus diz que ele é o refúgio e a fortaleza, o socorro bem presente no momento de angústia. Então, às vezes a gente fica naquela ansiedade de Deus fazer, faz, cura, faz isso, faz aquilo. E a gente se esquece de que a gente precisa ter amor pelo abençoador e não só pelas bênçãos. E a gente se esquece que o principal não é só a gente alcançar o milagre, mas é a gente ter a companhia de Jesus no trajeto. Glória, quando tu falou um negócio é muito forte, cara, muito forte. Para esse período que a gente está vivendo, é fundamental. Eu vou até voltar para o ponto da adoração. Para quem está chegando agora, irmão, está muito forte aqui. Quem está acompanhando sabe o que eu estou falando, não é exagero. Se você sentir vontade, convide mais alguém para participar conosco, tá bom? Sobre a questão da adoração, sobre Jairo, esse caminho que Jairo tomou, né? E a gente voltando, alguém até botou aí, eu estava vendo aqui nos comentários, alguém falando que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Parece que aquela questão daquela mulher, da samaritana, ainda se levanta hoje, ainda se levanta. Aonde se deve adorar, né? Eu vejo pessoas assim que estão chorando, claro. A gente sente a tristeza de não estar no ambiente da igreja, na comunhão, tudo mais. Mas assim, não é o fim. O nosso relacionamento com Deus não vai ser quebrado por isso, né? A nossa adoração, ela ultrapassa as quatro paredes da igreja, né? E isso é preocupante porque eu percebo algumas pessoas caminhando de muleta. Elas dependem de outras pessoas para levarem ela para o lugar da adoração. Isso é muito preocupante. Você não precisa de pessoas para te levar ao lugar da adoração. A Bíblia vai nos dizer que o véu foi rasgado de cima a baixo. Sabe o que é lindo nesse texto de Mateus 29? É que quem rasgou o véu foi Deus, e ele rasgou de cima a baixo. O que significa isso? Nós temos acesso. Ei, você aí na tua casa, você tem acesso à sala do trono, você tem acesso direto a Deus. E ele sai nesse trajeto, nessa caminhada. Então, assim, não é só suficiente estar na igreja com Jesus, é sair da igreja com Jesus, é caminhar com Jesus, é estar com Jesus no seu trabalho, na sua faculdade, no seu dia a dia. Todos os dias da sua vida, o que vai fazer a diferença é o que aconteceu com José. É que viram o Senhor na vida dele. José não falou nada, José não abriu a boca para dizer nada, mas Potifar viu que o Senhor era com ele. Então, assim, esse caminhar aí de Jairo, né, que é um caminhar até a casa dele, vamos falar que é o caminhar que a gente está tendo de saindo da igreja, no tempo que a gente está saindo da igreja, caminhando para a nossa casa. Mas até esse caminhar na nossa casa, algumas coisas vão acontecer. Algumas coisas vão acontecer que talvez vão impedir que Jesus chegue na nossa casa, né? E aí a gente vamos trabalhar isso aí, vamos falar o que aconteceu durante essa caminhada aí, que Jairo está indo para casa com Jesus, Jairo se prostra, Jairo adora, Jairo faz as coisas certas, mas isso não dá o resultado imediato. Nem sempre fazer o certo vai dar resultado imediato, né? Jairo vai passar pelo período do tempo, o tempo de Deus. O tempo de Deus sempre é importante. Vai lá, manda brasa aí. É importante que você falou que, assim, a gente tem que entender que Jesus estar no caminho não significa a ausência de obstáculos. A presença de Jesus no caminho não significa a ausência de obstáculos. Ali existia a multidão. Se a gente sabe, a palavra bem nos diz que quando Jesus ele saiu do lugar que ele estava, indo para a casa de Jairo, a multidão estava junto com Jesus. Tanto que nos versículos para frente vai falar que quando Jesus chega ali e a multidão está onde eles estão ali lá de fora da casa, Jesus fala que só quem vai entrar é ele e alguns. Então, o que chama aqui a atenção é que a presença de Jesus não significa a ausência de obstáculos. A multidão era um obstáculo. Tinha muitas pessoas ali que queriam milagres, tinha muitas pessoas ali que também tinham o mesmo objetivo, porém, Jesus estava com Jairo. Então, a gente não tem que olhar, se Jesus está conosco, a gente não tem que olhar para um lado nem para o outro. Não é para os obstáculos que a gente tem que olhar. A gente lembra de Davi, um exército preparado, todo um exército enorme e um único gigante desafiando o povo. E aí, para a gente entender como é muito importante aonde a gente coloca os nossos olhos. Eu até coloquei aqui para destacar
sobre lá o Salmo 121, que fala: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro vem do Senhor que fez céus e a terra, porque o lugar que a gente coloca os nossos olhos determina muito a visão que a gente vai ter do nosso problema. E aí, quando Jairo, quando Davi, ele olha para aquele incircunciso, está todo mundo falando, dá um burburinho. Não, porque é um homem, porque ele é alto, porque isso e aquilo. E aí, quando Davi olha, ele fala: quem é esse incircunciso? Na verdade, está falando: eu sou filho de Deus. Eu tenho um elo com Deus. Eu sou filho de Deus. Eu tenho intimidade com Ele. Então, quem é esse problema? Que não importa se ele é alto, se ele é baixo, se o problema é grande, se é pequeno, se a doença é mortal, se a doença é apenas uma coisa que pode se resolver, não importa. A gente não está aqui para classificar problemas, a gente está aqui para olhar para o nosso Deus. E aí a mesma coisa que Jairo. Jairo tinha muitas pessoas ali que estavam perto de Jesus. E a gente sabe que algumas palavras diz que e essa palavra diz que a multidão ela oprimia, ela apertava. Então a gente percebe um obstáculo no caminho do milagre. A gente percebe que há um obstáculo, que há dificuldades para que Jesus chegue no local do milagre, junto com Jairo. Claro, para Jesus não há problemas, para Jesus não há nada difícil. Mas a caminhada de Jairo não ia ser fácil, porque tinha uma multidão que estava ali em volta dele, oprimindo até que ele chegasse na sua casa. Então a gente tira mais uma lição, que o caminho há obstáculos. Às vezes a gente acha que, se Deus é comigo, então vai ser tudo na molezinha, a gente vai conseguir, assim, para amanhã já, mas não é assim. Há obstáculos, há um caminho a ser trilhado. Mas a gente não pode se esquecer que Jesus está conosco. Ele é a presença essencial no caminho do milagre. E aí, quando o Jairo ele está nesse trajeto para ir até, que Jesus vai com ele até a sua casa, algo acontece no meio do caminho. E é a passagem que a gente muito conhece, que é a mulher do fluxo de sangue. Porque, na verdade, a gente fala da mulher do fluxo de sangue nesses versículos, mas o primeiro milagre, quem chegou primeiro foi Jairo. Não foi a mulher do fluxo de sangue, mas no meio do caminho chegou a mulher, e a gente sabe a história, que tocou na orla das vestes de Jesus, e aí ela foi curada, porém, não foi tão rápido assim, porque Jesus fala: quem me tocou? A gente sabe que Jesus sabia quem tocou ele, porque a gente sabe que Jesus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E aí a gente também percebe que do momento que Jairo adora, se prostra, e Jesus começa ali o caminho com Jairo para ir até a sua casa, até realmente o milagre acontecer, algumas coisas acontecem pelo caminho. Há os obstáculos, há a multidão, há a opressão da multidão, há o milagre da mulher que ali acontece no meio do caminho, há o interrogatório de Jesus para a mulher. E aí eu me pergunto, será que Jesus não sabia o que aquela mulher precisava, que era ela que tinha tocado nele? Sim. Porém, eu também entendo que esse momento da espera é o momento que forja Jairo. É o momento que forja a gente, porque no início todo mundo é forte. No início a gente começa cheio de fé. No início a gente começa crendo em tudo, sem dúvidas. Mas no meio, no tempo da espera, no tempo dos obstáculos, no tempo que a gente começa a olhar para um lado e olhar para o outro e ver que Jesus ainda não chegou no local do milagre, a gente começa a fraquejar. A gente começa simplesmente a deixar a incredulidade entrar. Né? E ali uma mulher entrou no meio do caminho ali, tocou na orla de Jesus e recebeu o milagre primeiro. E aí a gente também tirou outra lição, que às vezes a gente quer questionar: poxa, mas eu estou tanto tempo aqui pedindo, eu olho para o lado, a pessoa que chegou ontem já sentou na janela, como a gente diz. A pessoa que chegou já quer sentar na janela. E, na verdade, o Senhor ele tem um tempo para cada coisa. Ele tem um tempo para cada um de nós. E há coisas que Deus só faz em nossas vidas quando nós estamos preparados para receber. E a gente, às vezes, pensa assim: mas eu estou preparado. Mas já pode acontecer, porque eu estou orando tanto tempo, me preparando. Mas só o Senhor sabe, no momento certo de nos conceder algo. Porque Ele precisa que o nome dEle seja glorificado através de nossas vidas. Talvez, se as coisas acontecem no início, no meio, o Senhor não cumpre o seu propósito, seu nome não é tão glorificado como seria se não fosse no final. E aí esse momento é o momento do Senhor forjar a gente, do Senhor preparar a gente para algo maior. Né? E aí esse momento que a mulher toca ali na orla dos vestidos de Jesus é o momento de espera de Jairo.
É o momento que Jairo, ele... E é interessante também frisar que nesse momento que o Senhor ele começa a fazer o milagre, opera o milagre da mulher, Jairo não desiste no caminho. Jairo não vira as costas e vai para casa. No meu milagre pedi primeiro, não me atendeu, está atendendo outras pessoas, a multidão está me oprimindo, a minha filha está lá à beira da morte, vou voltar para casa. Não, ele não pensou nisso, ele não teve essa atitude, mas pelo contrário, ele persistiu. E quando Jesus não se moveu, Jairo não se moveu. Isso é muito importante, porque a gente às vezes é assim, Senhor, toma o controle em tuas mãos. A gente dá o controle remoto nas mãos de Jesus, querendo que ele mude de canal, mude de situação. E aí a gente vê que ele está demorando um pouco, o que a gente faz? Que dá o controle de volta. Porque está demorando muito, porque não é assim que eu queria, não é assim que eu planejei, mas não é assim. Jairo, Jesus parou no meio do caminho, Jesus operou o milagre da mulher que estava ali sofrendo 12 anos de fluxo de sangue, porém Jairo ficou no mesmo lugar que Jesus estava. Ele persistiu. E é importante porque a gente precisa estar no lugar que o Senhor quer que estejamos para que no momento do milagre aconteça, nós estamos no centro da vontade dele. E ali que Jairo estava, Jesus parou, Jairo também parou e o aguardou por Jesus, até que ele novamente retornasse a caminhar com ele até a sua casa. Então é importante isso, que nós não venhamos ser aquelas pessoas que, quando a gente vê que as coisas não estão acontecendo, nos movemos de lugar. Perfeito. Mas que a gente possa ter fé e saber que se o Senhor, por acaso, parou no meio do caminho, é porque ele tem propósito. E talvez esse tempo seja para preparar a gente para alcançar o melhor dele. Perfeito, perfeito. Por isso que Abacuque vai falar, aviva a sua obra no meio. Não no começo, nem no final, é no meio. No meio vai destacar quem é quem. Muita gente, quando chega no meio, fraqueja, né? Muita gente fraqueja no meio, né? E é interessante, vai lembrar até da passagem que a gente falou com João quarta-feira passada, sobre os discípulos estavam no meio do caminho, atormentados por uma tempestade, né? A situação era complicada, mas Jesus tinha dado a ordem para que eles atravessassem até o outro lado. E é interessante o texto, que essa é a segunda tempestade, que os discípulos estavam lutaram a noite toda contra o mar, eles não desistiram, já estavam fadigados. Quando eles não tinham mais condição, quando eles não tinham mais força, quem é que chega andando sobre as águas? Jesus. Então, meu irmão, faça a tua parte, continue caminhando, continue prosseguindo, continue andando, tendo certeza que Jesus, se for necessário, ele vai intervir na história, ele vai fazer o milagre, ele vai entrar com provisão, ele vai entrar com milagre. Bom, e é interessante isso aí, que Jesus ele para, né? Eu falei sobre isso também em José, né? Que José ele viu, José teve um sonho, aí José viu o sonho do padeiro e do copeiro sendo realizado, ele vê o sonho de Faraó acontecer, e o último sonho que acontece é de quem? É o dele. Jairo foi lá, se prostrou, fez tudo direitinho. Daqui a pouco ele vê, parece que alguém roubando a bênção dele, né? Na verdade, né? A gente pensa assim, e às vezes tem gente que fica assim, entristecido, né? Pô, irmão, acabou de chegar agora, já está sendo abençoado e tal. Então, assim, Deus, ele não trabalha com forma. Deus trabalha com formas. Deus tem suas formas de trabalhar. Então, assim, não coloque Deus numa forma que ele vai fazer do jeitinho, da maneira, do jeito que você pensa que ele vai fazer. Não, ele não vai. Ele tem as suas formas de trabalhar. E o texto vai dizer que ele para e atende essa mulher de uma forma maravilhosa. Mas algo interessante que me chama a atenção de Jesus é como Jesus trata as pessoas. Né? A gente vive uma geração de muita panela na igreja, de acepção, sabe? Vou falar mesmo, dentro da igreja a gente vê muita coisa assim que a gente somos discípulos de Cristo. Somos discípulos de Cristo. O próprio termo vai dizer cristão. O que quer dizer? Ser como Cristo. Então, assim, a gente vê tanta coisa assim que parece tão distante do que é ser cristão, e Jesus ele dá um exemplo nessa sequência de milagres, algo tremendo. O que é tremendo aqui? Primeiro, Jesus ele entra no barco com os discípulos e Jesus acalma a tempestade. Jesus faz um milagre para os seus discípulos. É seus amigos, né? São seus achegados. Então, acalmar a tempestade. Aí depois Jesus vai para Gadara. Em Gadara tem um jovem que tem possessão demoníaca. Ele vivia acorrentado, ninguém gostava daquele jovem, ele ficava à margem da sociedade.
Jesus faz essa viagem toda só para atender esse rapaz. Jesus vai lá e faz um milagre extraordinário na vida desse rapaz. Aí Jesus retorna, quem é que está agora querendo receber algo da parte dele? Jairo, um príncipe, alguém de alto escalão da sociedade, alguém assim, de alto nome, de renome, né? E Jesus atende da mesma forma. Agora vem uma pecadora, alguém que também está à margem da sociedade, uma mulher que está sofrendo de fluxo do sangue. Jesus deixa a virtude sair dele e atende a pessoa da mesma forma. O que eu aprendo com isso? Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus atende todos igualmente, Jesus atende todos da mesma forma. Eu não sei quem você é, estou vendo aqui tem pastor, tem irmãos, irmãs. Eu quero te dizer uma coisa, às vezes a gente fica se achando pequeno, se achando imerecedor, indigno. Eu quero te dizer algo da parte de Deus nessa noite. Não importa o seu cargo, a sua posição que você tem na sua igreja. Deus te enxerga da mesma forma que Ele enxerga o pastor, que Ele enxerga o presbítero, que Ele enxerga o ministério, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então é para todos. Se você crê nele, você vai ser abençoado como essas pessoas foram abençoadas. Você vai receber de Deus a bênção de Deus. Então precisamos crer nisso. E temos que ter a certeza que Deus ele vai, ao seu tempo certo, se manifestar de forma poderosa na nossa vida, como foi na vida de Jairo, como foi na vida dessa mulher, como foi na vida de tantos outros. Vamos lá, vamos caminhar. E aí Jesus faz esse milagre, né? Jesus cura ela, pergunta quem me tocou, parece que está perdendo mais tempo, já deve estar angustiado lá. Bora, Jesus, minha filha está lá morrendo. Já está angustiado lá, e Jesus parando, perguntando quem tocou, já foi curado, tá bom. Por que Jesus está perguntando quem tocou? Qual a preocupação de Jesus? Jesus ele não queria só curar a doença física daquela mulher. Aquela mulher passava por um outro problema que eu falei aqui agora no decorrer da minha fala. Ela passava por um problema social, porque alguém que tinha um problema que ela estava passando, ficava mais na sociedade, era alguém menosprezado. Não adiantava ela falar que foi curada, que ninguém ia acreditar nela. Então Jesus expõe ela para ela ser inserida, aceita na sociedade. Jesus expõe ela para que as pessoas pudessem receber ela na sociedade, para curar uma ferida que ela tinha, porque com toda certeza ela sofria de baixa estima, ela sofria de várias doenças porque não tinha amigos, não tinha pessoas para se relacionar. E agora Jesus, além de curar a doença física dela, cura a doença emocional dela e está inserindo ela de novo na sociedade. E aí o texto vai continuar, né? Que Jesus, enquanto está falando com ela, olha o que acontece aí. Vai lá, manda brasa. 49. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Manda brasa. E aí, uma coisa assim que me chama muita atenção nesse versículo é que a gente espera? Que quando a gente entrega nossas causas, a gente vai até Jesus, a gente espera o quê? Que tudo melhore. Vou aos pés de Jesus, vou orar, vou jejuar, vou subir monte, vou descer monte. E, no final das contas, tudo vai se resolver. Só que com Jairo é totalmente diferente. Jairo vai até Jesus, a menina estava viva. Estava quase à beira da morte? Sim, estava com uma doença mortal. Mas a menina ainda estava viva. E aí Jairo vai até Jesus. Como você falou, Jesus opera um milagre no meio do caminho, Jairo fica lá esperando. Eu imagino que Jairo realmente estivesse dentro dele um pouco agoniado, porque a menina estava morrendo lá. Então, assim, todo o segundo era valioso. E aí, enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chega o mensageiro da casa dele. E aí chega até Jairo e fala: não incomoda mais ele não, porque a menina já morreu. Ou seja, tradução: não precisa nem falar mais nada com ele, porque não tem mais solução, já morreu. Não tem mais o que ele pudesse fazer. O que ele podia fazer, ele ia fazer enquanto estava viva. Era bem dizer isso que ele estava falando, porque quando a menina morreu, ele falou: desiste. E aí, só que Jairo ele foi ali com propósito. E quem tem propósito não desiste no meio do caminho, ainda que as circunstâncias mudem. Quem tem propósito não desiste no meio do caminho, ainda que as circunstâncias mudem. E aí, Jairo ele não desistiu. Só que a gente tem que saber lidar com as más notícias, né? Com as coisas que estão no meio do caminho, que às vezes aparentemente saem do controle, mas do controle de Deus nunca sai. A palavra de Jesus diz Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas que a gente tem que ter ânimo, bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E a gente precisa ter esse ânimo na caminhada mesmo quando as coisas começam a dar errado.
Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi até uma coisa que a gente frisou ontem, que eu já ouvi essa frase há muito tempo, que ela ficou no meu coração, é que quando as coisas elas se tornam mais difíceis ou até impossíveis, há maior possibilidade de Deus fazer alguma coisa. Porque as possíveis são para nós. As possíveis, se alguém estiver doente com um resfriado e eu puder dar um multigripal, sei lá, um multigripe, alguma coisa para ele, eu posso dar um remédio e simplesmente falar, ficou curado porque a gente deu um remédio, né? Ou então foi no médico e ficou bom. Só que quando as coisas elas se tornam impossíveis ao nível que a gente recorre só a Deus e a gente vê que não há solução, há maior possibilidade de Deus fazer alguma coisa. Porque as impossíveis são para Deus. E às vezes a gente se desespera no meio do problema. Jairo, a filha de Jairo morreu e o mensageiro dele já falou, não incomoda mais, não tem mais solução. Só que ele não entendia que Jairo tinha ido buscar o Deus dos impossíveis. Não tinha ido buscar um homem que faria alguma coisa pela cura da filha dele. Ele sabia que Jesus poderia fazer algo, porque Jesus não era apenas um homem como ele, mas era alguém capaz de operar milagres na vida dele. E quem tem propósito não ouve quem está ao seu lado dizendo que é para desistir, porque ele está olhando para Jesus. Nossos olhos devem estar postos em Jesus. A gente sabe a passagem de Neemias, quando Neemias está construindo um muro, e aí tem Sanbalat e Tobias, né, querendo que ele pare no meio do caminho, querendo que ele deixe o propósito de lado. E ele fala o quê? Que ele está fazendo uma grande obra, de forma que ele não pode parar. E a gente tem que entender isso, que pode ser sim que no meio do caminho as coisas simplesmente deem errado. Pode ser que nessa pandemia morram pessoas, pode ser que muitas coisas em nossas vidas, em nossas crises, que pode ser tantas crises espirituais, crises emocionais, crises familiares, crises de qualquer departamento, podem acontecer que as coisas piorem. Mas a gente tem que entender que Jesus está no caminho e se ele não falou que chegou o fim, é porque não chegou. E Jairo, ele ficou com a palavra de Jesus. Ele ficou com o que Jesus tinha para ele. Se Jesus não falou que morreu, então por que não morreu? Olha aí. Pode falar, Michael. Mais importante do que a notícia que te dão é a notícia que Jesus te dá. Verdade. Aí a frase que eu deixo para o pessoal perguntar aí. Quem você tem ouvido? Quem você tem ouvido nesse tempo de crise? Quem você tem ouvido? Pode continuar. Verdade. E assim, a gente precisa acreditar no milagre. E se a gente vai até Jesus, se prostra. Imagine que Jairo fosse até Jesus, se prostrasse, rompesse toda aquela multidão, se humilhasse aos pés de Jesus para no meio do caminho desistir. Será que ele alcançaria o milagre dele? Né? E a gente tem que crer que naquele que a gente serve. É igual o Jó fala, né, que ele cria no Redentor dele, sabia que no momento certo se levantaria pela causa dele. Ali a situação não estava favorável. E a gente sabe que no momento de crise, no momento de desesperança, as situações não estão favoráveis. Mas a gente tem que acreditar que é um Deus que é maior do que qualquer problema. É o que eu falei de Davi. Davi, ele enxergava Golias como alguém insignificante, porque ele tinha um Deus que era maior do que Golias. E a gente precisa entender que nosso Deus é maior do que as nossas crises, maior do que os nossos problemas, maior do que qualquer situação que aparentemente aos nossos olhos estejam mortas. O nosso Deus é o Deus que faz viver todas as coisas apenas por uma palavra. A gente lembra de Lázaro, né? Lázaro morreu, e aí quando Jesus chega... E detalhe, Lázaro morre e acontece a mesma situação que Jairo, né? Jesus parou no meio do caminho para atender uma mulher. E quando Lázaro morre, Jesus simplesmente decide ficar no lugar que ele está, não se mover. Ele decide ficar no mesmo lugar e ele só vai para a casa de Lázaro, para a casa de Marta e Maria, dias depois. E aí a Marta fala, né, Senhor, se estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E aí Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Só que aqui eu destaco que ele fala, mesmo que, ou outras versões, ainda que. Se ele não falou que está morto, é porque não está morto. Então, não pense que Deus se atrasa ou que ele tarda aí nas situações de nossas vidas, nas crises que a gente vive. Porque ele não se atrasa, ele não tarda.
ele simplesmente decide chegar no momento certo para cumprir o seu propósito. Mas é importante a gente não desistir do propósito, porque quem precisa acreditar somos nós. E a Bíblia, como eu falei no versículo lá de João, capítulo 11, se eu não me engano, capítulo 8, ou coisa assim, que fala sobre a palavra de Lázaro, ele fala, né, que ele é a ressurreição e a vida, mas fala, aquele que crê em mim tem que crer. Né? Não tem como, a própria Bíblia diz que não tem como ir ao Pai se não for por ele tem que crer. Então, a gente precisa que, no meio do caminho, persistir, ter fé e crer. Que o Senhor, ele fará algo por nós, mesmo que as circunstâncias digam que não. Mesmo que, aparentemente, tudo já dê como perdido. Mas se o Senhor está conosco, e se o Senhor falou que não terminou, se o Senhor falou que não morreu, se o Senhor falou que não vai terminar assim, creia, porque a palavra dele é o que importa para nós. E nós devemos ficar apenas com a palavra dele, porque é a sua palavra que muda qualquer situação em nossas vidas. Show! Vamos correr 5 minutos para a gente fechar a live. 5 minutos. Já vou dar aqui informação. Quarta-feira tem live, 9 horas da noite, tema de quarta-feira. Famílias em tempo de crise. Vai ser bênção também. Esteja conosco, tá bom? Aí o texto vai falar também o seguinte, né? Que Jesus estava falando com a mulher, mas estava ouvindo o que estavam falando para Jairo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente dando muita mensagem, dando muita informação daquilo, vai ser assim, vai terminar assim, nada vai dar mais certo, e tarará. Deus está ouvindo tudinho. E Deus ouve, e não é Jairo que responde. Quem responde é Jesus. Jesus vai responder esse negócio aí, meu irmão. Jesus está ouvindo tudo e vai responder no nome de Jesus. E é interessante, né? Porque a primeira fala que a gente vai ver aqui de Jesus, né? Tem a fala de Jesus aqui com a mulher do fluxo do sangue. Mas para Jairo, que Lucas ele relata como importante, então, essa primeira fala que ele tem aqui é o seguinte: não temas, crê somente e será salvo. Essa palavra eu quero liberar para você que está me ouvindo aí. Não temas, crê somente e será salva. Vai lá, 4 minutos aí, a gente finaliza aí. Eu acho muito interessante o que você falou sobre a resposta de Jesus. A gente analisa o texto e percebe que o mensageiro ele chegou para Jairo para falar. E aí vamos nos ater a alguns detalhes aqui, rapidinho. Que, primeiro, Jesus estava com uma multidão. A gente sabe que uma multidão não são poucas pessoas, são muitas pessoas, mais de 1000 com certeza. E você imagina uma multidão. Jesus tinha acabado de operar o milagre da mulher. Então você imagina que muitos estavam glorificando a Deus, outros estavam comentando sobre o milagre. Então havia um barulho muito alto naquela multidão, da fala da multidão. Quando o mensageiro chega até Jairo, a gente entende que Jairo era um líder da sinagoga. Chega o mensageiro dele, o mensageiro ele é subordinado ao líder. Então, ele é subordinado a Jairo. Provavelmente ele chegou até Jairo num tom de voz baixo, não gritando para todos ouvirem, mas falando assim, sua filha morreu. Então, deixa para lá, não incomoda mais o mestre, deixa para lá, vamos voltar para casa. E aí, o interessante é que Jesus, que ainda estava falando com a mulher, mesmo com o barulho de toda aquela multidão, se vira para Jairo, o mensageiro dele, e responde. E aí a gente percebe que muitas das vezes no caminho do milagre a gente tem a voz da oposição. A gente tem muitos obstáculos e muitas pessoas, às vezes próximos ou distantes, ou simplesmente as circunstâncias que mostram que as coisas estão perdidas. Mas quem responde às circunstâncias não é Jairo. Quem responde à voz da oposição não é Jairo. Quem responde é Jesus. E a gente tem que entender que, às vezes, quando as coisas começam a acontecer, a gente começa a ficar nervoso. Então, a gente quer se movimentar, quer sair do lugar, a gente quer responder, quer fazer alguma coisa. Mas deixa nas mãos de Jesus. Porque é o Senhor que dá resposta para todas as coisas. E nada melhor do que responder à voz da oposição com a realização do milagre. E foi exatamente o que Jesus fez. Fala aí, Marcos. Fala mais nada. Pode encerrar já. Depois dessa, eu vou embora. Falar o quê, pô? Eu te falei aí pra baixo não tem mais. Vou te falar um negócio, nem esboço eu li hoje.
Não segui esboço nenhum. Estou aqui, estou indo contigo. 1 minuto e meio para a gente fechar. Eu acho que, assim, de tantas riquezas de informação que a gente deixou aqui, a gente sabe o final da história. O final da história, sempre o final da história com Jesus é milagre, é favor, é bênção. Então, tipo assim, se a situação está difícil, ainda não chegou ao final da história. É simples. Não chegou ao final da história. Fique tranquilo. O final ainda não chegou. E o final da história é simples. O final da história é que Jesus entra na casa de Jairo e o milagre acontece. Jesus vai entrar na sua casa, se você tiver a posição que Jairo tomou, e vai fazer um milagre. Deus te abençoe, Jaque. Muito obrigado pela tua participação. Amém. Aí. Deus abençoe aí. Amém. Deixa eu tirar uma foto. Eu tenho que tirar uma foto com a galera que está passando na live.